Olá, galera do Rádio Oposto, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao nosso canal, lugar onde a gente discute casos de radiologia, dá dicas preciosas de como você pode estudar para aumentar suas chances de passar na prova de título de especialista. E hoje a gente vai falar de uma coisa extremamente corriqueira, que é dor torácica e tosse. Então, tem uma miríade bastante extensa de patologias que podem se apresentar com esses sintomas. Hoje a gente vai discutir um caso olhando tanto o SCOUT, que vai simular uma radiografia de tórax, quanto a tomografia. Eu sei que o residente de rádio está sempre muito empolgado para aprender sobre tomografia, porque muitas vezes é muito mais fácil você encontrar patologia na tomografia do que no raio-x, mas nós vamos tirar pontos importantes da discussão sobre as alterações encontradas e como manejá-las no dia a dia. Lembrando que as radiografias de tórax podem ser um calcanhar de Aquiles para você. Por quê? Porque o colega da emergência está cada vez mais sendo responsável por essa interpretação e muitas vezes quando ele chega para discutir esse caso com você, muitos radiologistas não estão mais preparados para ver uma radiografia, porque eles estão se dedicando cada vez mais a estudar outros métodos. Então, chega de conversa, roda a vinheta, bora pro caso. Paciente de 62 anos com tosse e dor torácica do lado direito, né? Isso aqui já é uma história bem mais extensa do que a que você recebe quando tem um pedido de raio-x. Está lá na sala de laudo, muitas vezes chega só o raio-x, não chega nem o pedido para você, o que torna a sua tarefa um pouco mais difícil. Quem não sabe o que procura não entende o que encontra. Eventualmente, nesse caso aqui, a alteração ela é muito evidente, a gente vai discutir essa alteração juntos. Deixa eu ver se eu consigo já chamar minha canetinha para a gente discutir. Então, o que a gente tem aqui é um scout, né? Toda vez que a gente vai fazer uma tomografia, a gente faz uma área de demarcação da região de interesse. Então, nesse caso, a gente vai estudar o tórax, faz uma imagem antes. Essa imagem assemelha-se muito a um raio-x e ela tem por objetivo mostrar para a gente qual é a área que a gente vai estudar e, à medida que demonstra para a gente tem certeza que está estudando o lugar correto. Então, toda vez que você for olhar para um raio-x de tórax, você vai lembrar do mnemônico ABCDE. O mnemônico ABCDE está aí para A de airway, para você olhar a traqueia e os brônquios, o B de briefing, para você lembrar de pulmões e bordas, o C de circulação e coração. Então, você inclui aí coração, avaliação das câmaras cardíacas, do seu tamanho, se tem alguma câmara com um aumento desproporcional. Circulação, para você lembrar de olhar os vasos, principalmente os vasos na região do hilo e os vasos na região da periferia, para te ajudar eventualmente a fazer um diagnóstico de TEP nos locais onde você não tem angiotomografia. O D aqui de diafragma, para você ver se os diafragmas eles continuam com a convexidade apontando para cima, se a distância entre o direito, que é mais alto que o esquerdo, permanece preservada, se a gente tem uma inversão, se a gente tem uma acentuação dessa distância fisiológica, e o E, que está aí para esqueleto e todo o resto. Naturalmente, se os pacientes tiverem algum tubo ou algum fio implantado, você pode naturalmente analisá-los. Então, olhando para a traqueia, a primeira coisa, a traqueia está centrada aqui, está ajudando bastante a gente identificar que a gente não tem perda volumétrica, nem nenhuma lesão empurrando a traqueia para o lado contralateral. Quando a gente vai para o B, a gente já identifica a nossa principal alteração, que está aqui, né? Então, a gente marca a alteração aqui, tem alteração para cá. Então, essa alteração está projetada sobre o lobo inferior do lado direito. Bate muito bem com a sua queixa, né? Tosse e dor torácica. Então, o que a gente tem aqui é o quê? Uma área de aumento de densidade. Então, eu tenho um aumento de densidade focal com um aspecto arredondado, né? Então, tá mais para um nódulo ou massa do que para uma pneumonia lobar. Você lembra lá quando a gente tem uma pneumonia lobar, a gente tem uma opacidade homogênea difusa que pega o aspecto de um lobo todo. Aqui não, né? Eu tenho um aspecto mais arredondado, então a primeira coisa que eu vou pensar é o quê? Será que eu tenho um nódulo ou uma massa? Lembrando que a distinção entre nódulo e massa, ela está diretamente relacionada às dimensões. A partir de 30 milímetros a gente vai denominar massa. Eu acho que o ponto importante aqui é que quando você lê a palavra massa,
Você já está pensando em alguma coisa grande. E lembrando que o tamanho faz diferença nas lesões pulmonares, principalmente quando a gente está falando de lesões neoplásicas. Lesões neoplásicas maiores, malignas, elas têm um prognóstico pior do que lesões menores. Isso é fácil até da gente inferir. Então, coração com dimensões normais, os diafragmas continuam com a convexidade apontada para cima e o esqueleto para você lembrar de procurar. Então, como a queixa é tosse e dor torácica direita, você já fez o diagnóstico. O colega optou por prosseguir a investigação. Na verdade, eu estou fazendo esse estudo com você para nosso aprendizado de trás para frente, né? Eu recebi essa tomografia e essa tomografia gerou, vamos estudar isso aqui de trás para frente. Então vamos trazer o scout como tivesse seguido uma escala, fiz a raio-x e depois fiz a tomografia. E aí a primeira coisa que a gente vê é que a radiografia confirma de forma muito elegante tudo o que a gente já tinha visto lá no scout ou no raio-x. Uma alteração no terço inferior do pulmão direito de aspecto nodular. Aqui a gente vê que ela quase encosta na pleura, que a gente fica com a sensação que vê uma linha ainda entre a lesão e o diafragma. Lembrando que aqui a gente não tem o pulmão necessariamente super expandido. Aqui a gente já faz uma inspiração completa. Nessa inspiração completa, a gente identifica que há um contato com a pleura costal desta lesão. Como é que eu vou chamar essa lesão, Rodrigo? Se você não souber do que você vai fazer, você vai chamar de opacidade, né? Tem um artigo que a gente gosta muito, que é o artigo da terminologia. Tem vários grandes nomes da radiologia torácica brasileira definindo o consenso, né? Então, como descrever cada alteração. Então, para o cara que está na residência, é crítico que ele leia isso. Então, opacidade é um termo muito genérico, né? A gente usa opacidade, geralmente no raio-x, para coisas que a gente não sabe exatamente o que é. Se é uma pneumonia, se é um nódulo, se é uma massa, se é uma telectasia. Então, opacidade quer dizer coisa branca no parênquima pulmonar, ok? Nesse cenário, o que a gente tem é uma alteração com um aspecto algo arredondado ou ovalado aqui. Então, eu já não estou pensando em opacidade, né? Eu já posso dar mais especificidade para essa coisa branca que eu encontrei. Então, posso pensar em atelectasia, eu posso pensar em consolidação. Quando eu uso o termo consolidação, eu estou dizendo que aquela parte do parênquima pulmonar que era para ter ar, os alvéolos, ela está preenchida por alguma coisa. Usualmente a gente usa o termo consolidação quando a gente está pensando mais em conduzir o raciocínio por algo como uma pneumonia, né? Então eu tinha ar, consolidei aquele ar, compus, por exemplo. E quando eu tenho certeza, ou eu tenho um grau de certeza relativamente elevado, de que eu estou olhando para uma lesão, que o preenchimento do parênquima pulmonar é por célula tumoral, eu posso usar o aspecto de a descrição de nódulo ou massa, que é o que eu vou fazer aqui. Rodrigo, por que você vai usar massa e você não vai usar opacidade e tal? O que me dá um certo grau de certeza para usar massa é que tem um aspecto nodular, né, alongado, os contornos eles são muito espiculados. Então, uma das coisas que a gente pensa, né, e uma das coisas que eu falo com os residentes, com a galera lá no Instagram, tudo que é maligno, ele estica os tentáculos, né? Tudo que é malvado quer se expandir e dominar o mundo. Então, quando eu leio o termo ou quando eu identifico contornos espiculados numa lesão pulmonar, a primeira coisa que eu tenho que pensar é qual é o sinal mais específico de que uma lesão pulmonar é maligna? É contorno especulado. Então ele tem a maior ou mais alta especificidade. Então, contorno especulado ele se dá por essas espículas. Ó. Costumo brincar com a galera que parece um carrapato esticando as patinhas aqui querendo dominar. Isso me gera um grau de preocupação de que é maligno. E nesse caso ele me dá mais segurança para chamar isso de massa. Por que você vai chamar isso de massa, Rodrigo? Porque isso aqui tem mais que 3 centímetros no maior eixo. Então você vai encontrar os maiores eixos, né? No plano sagital, no plano axial. Lembrando que essas medidas serão feitas no axial verdadeiro, no sagital verdadeiro. Você não vai angular, porque a medida... Isso pode fazer até uma outra aula depois, como medir lesões. Mas se você angular, o colega que medir na próxima vez, ele não tem certeza do mesmo ângulo que você fez.
Então ele pode medir diferente e a gente sabe que tem um monte de critério para avaliação de resposta que pode ficar alterado. Então você pode gerar confusão na avaliação. Então, axial verdadeiro, sagital verdadeiro, e você vai descrever a lesão. Então vou descrever essa lesão como uma massa sólida. Aí você precisaria aqui só colocar, aqui eu estou na janela de pulmão, só colocar a janela de mediastino, com densidade de partes moles, vai ver se tem gordura, vai ver se tem calcificação. Nesse caso não vai ter, né? Esse aqui eu não coloquei as imagens da janela de mediastino, mas o mais comum é que não se tenha. Nesse caso aqui a sua avaliação estaria limitada. Vou pedir para você confiar em mim. Você vai descrever o tamanho, você vai descrever os contornos e vai descrever a relação com os vizinhos, né? Tudo que é malvado perturba o vizinho, né? Eu costumo brincar que o indivíduo que ouve funk no volume máximo, né? Ele incomoda todo mundo. Então, nesse caso aqui, ó, eu toco a parede, a pleura visceral. Precisaria analisar aqui para ver se há algum grau de espessamento da pleura parietal. Por quê? No caso de malignidade, a gente sabe que a gente pode alterar o estadiamento T à medida que a gente invade a pleura visceral e a pleura parietal. Né? Então a gente pode ir de um T1 ou um T2 para dar um passo maior envolvendo a pleura aqui na sequência. Então aqui a gente vê que, mais uma vez, o ponto de contato, a gente vê que ele tem umas espículas que tocam até a superfície da pleura diafragmática. Aqui, aproveitando a aula de anatomia, né, eu tenho a fissura oblíqua, lembrando que o pulmão direito tem tanto a fissura oblíqua quanto a fissura horizontal. Então eu tenho uma lesão no segmento basal lateral do lobo inferior direito, com densidade de partes moles, contornos espiculados, contato pleural medindo tanto por tanto. Primeira hipótese diagnóstica aqui para esse aspecto é uma neoplasia pulmonar primária. Rodrigo, por que primária? Porque espícula favorece neoplasia primária. Múltiplos nódulos com contornos regulares favorece etiologia secundária. Isto posto, eu quero aproveitar esse caso para a gente discutir algumas outras coisas. Vamos lá. Uma das coisas que vem à nossa cabeça e que a gente julga que entende, mas no final das contas a gente não faz uma revisão completa sobre o tema, é diagnóstico diferencial das coisas brancas no pulmão. Às vezes é muito difícil fazer esse diferencial e nem sempre usando todas as ferramentas você consegue bater o martelo. Às vezes você vai usar métodos mais elaborados e ainda vai continuar em dúvida em alguns casos. E só o desenvolvimento, né, a resolução, a evolução do caso é que vai ajudar a gente a definir e ter mais clareza. Nem sempre a gente fecha com um exame só. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero exemplificar e eu vou mostrar o artigo para o crédito dessas imagens na sequência, que às vezes a gente tem dúvida do que é branco, né? Quando eu falo o que é branco no parênquima pulmonar, basicamente eu estou falando de pneumonia, estou falando de atelectasia e estou falando de nódulo e massa. Tá? Então, grosso modo, isso aí com certeza é o pareto das alterações que cursam com o aumento da densidade do parênquima pulmonar. Então, hoje a gente viu ali um exemplo que os contornos da lesão nos remetem a uma massa. Mas às vezes a gente tem uma alteração maior, mais extensa, com os contornos mais regulares, como está essa aqui, como estão essas duas aqui, percebendo que a gente está agora numa janela de mediastino. E eu quero abordar um tema que tem alguma ferramenta que eu posso usar para me ajudar a diferenciar a atelectasia de pneumonia? Tem algumas ferramentas que a gente pode usar. A primeira delas é que a atelectasia, ela tende... O que é a atelectasia? A atelectasia, por definição, é a perda do ar naqueles alvéolos de forma que eles colapsam. Então, quando eles colapsam, porque perdem o ar, aquela região, o ar deixa preto, né? Aí ela fica mais densa. Mas como eu colapsei, eu perdi volume. Faz sentido? Eu coloquei o ar para fora, o ar foi absorvido até a hora que não tinha mais nada. Aquele pulmão, aquele alvéolo perdeu o ar. Ele perde o ar, que expande, ocupa espaço, o que acontece? Ele perde volume. Diferentemente da pneumonia. A pneumonia não tem um colapso do alvéolo. Fica branco por outro mecanismo fisiopatológico, é o preenchimento do alvéolo por pus. Você percebe a diferença? Num eu perdi o ar, no outro eu troquei o ar
por pus. E isso naturalmente vai causar uma diferença de densidade. Eles vão ficar mais brancos na imagem, mas por causas diferentes e por preenchimentos diferentes. Num eu coloquei pus. Pus é um líquido grosso, que vai ser naturalmente mais denso que o ar, mas menos denso do que o parênquima colabado. E aí uma das ideias desse artigo foi usar o realce após a injeção do contraste para fazer o diagnóstico diferencial entre pneumonia e atelectasia. Se a gente conseguiria encontrar um padrão que nos ajudaria. Deixa eu te mostrar esse artigo, que eu acho que é um artiguinho que vale a pena você dar uma lida. Vamos lá. Olha que interessante, ó, um paper da Journal of Computer Assisted Tomography, é um paper de 2016, né? Um paper relativamente recente, e o objetivo era uma abordagem quantitativa pela tomografia de tórax para distinguir pneumonia de atelectasia. Então, você vai encontrar esse artigo na internet, dá uma lida nele, eu acho que é bem interessante você consolidar o que a gente vai discutir aqui, mas mais importante, ou talvez tão importante quanto isso, é você dar uma entendida nisso olhando as imagens. Vamos voltar para as imagens. Pegando esse artigo, olha que interessante. Ele avaliou os pacientes e o padrão de realce nos pacientes que tinham atelectasia e que tinham pneumonia. E o que é que ele observou? Aqui, ó, no eixo X, o que a gente tem é o realce após a injeção do contraste. Então, vai lá, faz o ROI na região e avalia. Então, a gente vem de 0 a quase 200. Esses pacientes foram distribuídos, né, numa curva gaussiana. Então, você vê que tem paciente aqui. A linha pontilhada é a pneumonia, a linha cheia é a atelectasia, os pontinhos são os pacientes. Então perceba que se você olhar aí a gaussiana e fizer os desvios padrão, você vai ter muito poucos pacientes com atelectasia. Esse foi o ponto com maior área under the curve. Então você faz a análise de sensibilidade e especificidade. O ponto aqui de 90 unidades Hounsfield foi o ponto que trouxe a maior área embaixo da curva, que vai nos remeter aí aproximadamente a 90 unidades Hounsfield, onde eu praticamente não tenho pacientes com atelectasia e que realcem menos de 90. E eu praticamente não tenho pacientes com pneumonia que realcem mais do que 90. É infalível? Pô, cara, é medicina, né? Nem a matemática, quando você vai para análise do mercado financeiro, é infalível. Então, a gente quer se aproximar o máximo que der da verdade, reduzindo a quantidade de pacientes que a gente deixa de fora. Deixa eu melhorar isso. Quando eu estive na Inglaterra com o Dr. Resnick, não é Resnick do músculo não, é o Resnick da oncologia. Tive a melhor aula de sensibilidade e especificidade que você pode imaginar, né? O cara colocou de forma prática. Se eu aumentar muito a sensibilidade, eu vou incluir todo mundo. Se eu aumentar muito a especificidade, eu vou praticamente excluir todo mundo. Então tem que encontrar alguma coisa ali no meio. Aplicando isso para cá. Se eu aumentar a sensibilidade, se eu reduzir aqui o corte para 50, eu vou incluir todos os pacientes com atelectasia, só que eu vou incluir praticamente metade dos pacientes com pneumonia. Eu não quero, eu vou continuar errando muito. Então, à medida que eu reduzo a sensibilidade um pouco e aumento a especificidade, eu estou excluindo uma galera, mas eu estou melhorando a minha chance de acertar na hora que eu digo que tem. Então, se eu continuar desviando o corte para cá, se eu colocar aqui como 110, se eu colocar o corte como 110, a minha especificidade vai ficar muito elevada e a minha sensibilidade vai cair. Então, usa-se esse critério de área embaixo da curva para encontrar o melhor ponto, onde eu tenho sensibilidade relativamente alta, em torno de 90, com especificidade relativamente alta, em torno de 90. E ele encontrou esse critério aqui, de 85. Tá? Eu falei 90 previamente, mas o número que ele encontrou no paper é de 85. Você tem que usar 85? Não.
O que você tem que ter na cabeça é que se você usar 20, você vai conseguir fazer basicamente nada, todo mundo vai realçar em torno de 20 ou mais. Se você usar 50, vai ter muita gente com pneumonia que vai realçar, então sua chance de dizer que é atelectasia e ser uma pneumonia é alta. E se você usar 150, você vai ter muita gente que não tem esse realce. Então você vai continuar na dúvida daqueles que estão para baixo. Então a partir de 85 você já tem uma sensibilidade e especificidade boa. A partir de 90 você vai ser um pouco mais específico e um pouco menos sensível. Então se você tiver isso em mente, você vai conseguir utilizar isso de forma muito inteligente. Então aplicando isso que a gente está olhando para cá. Ó, a gente está vendo alterações bilaterais com realce homogêneo, uniforme e alto. Se eu te falar que aqui a densidade, você vai lá e faz o seu ROI nessa região e encontra uma densidade de 70. Qual é a maior probabilidade para você? É que você seja uma pneumonia. E se você encontrar uma densidade de 100 aqui, qual é a maior probabilidade que você esteja olhando para uma telectasia? Obviamente, isso não é a única coisa que você vai olhar. Você vai olhar a clínica do paciente, você vai olhar se houve perda de volume, desvio, que vai cursar com desvio das estruturas, sejam brônquios, seja até o próprio mediastino, a depender do tamanho da atelectasia, e isso vai te ajudar a definir. Rodrigo, isso me ajuda com tumor? Ajuda, porque muitas vezes o tumor não tem esse padrão homogêneo, como a gente está vendo aqui, ó. Aqui a atelectasia, belíssima atelectasia. Aqui eu estou vendo uma pneumonia, veja como é menos denso do que a atelectasia, mas ainda é homogêneo. Embora eu possa ter uma heterogeneidade na pneumonia e nos tumores, o quadro clínico pode te ajudar muito a fazer essa diferença entre pneumonia e tumor. Nem sempre. Mas se for homogêneo, grande e homogêneo, a probabilidade que realce muito, a probabilidade de ser uma telectasia é bastante elevada. Então agora você tem um repertório mais extenso para acertar suas questões de prova e para aplicar no dia a dia. Agora, conta para mim aqui embaixo. Primeiro, se o vídeo te ajudou. Se ajudou, você está gostando do nosso trabalho, você já sabe, né? Clica no botão de like, se inscreve no canal. Essa é uma forma gratuita que você encontra de nos dar apoio para que a gente continue crescendo e levando informação a mais pessoas. E aproveita e me conta se você já passou esse perrengue na vida real para descrever as suas alterações e se você conhecia esse paper ou não. A gente se vê no próximo vídeo.